Continuando nossas aulas de algoritmos probabilísticos, vamos aplicar na aula de hoje algumas técnicas aprendidas nas aulas anteriores para fazer análise de caso médio de alguns algoritmos determinísticos, bem como análise de pior caso de alguns algoritmos probabilísticos. Na aula de hoje, vamos ver o algoritmo do máximo elemento de um vetor e o algoritmo insertion sort. Vamos começar pelo algoritmo do máximo, dado um vetor A e o inteiro N, que é o número de elementos do A. O algoritmo pega o máximo como sendo menos infinito inicialmente, para ir de 1 até n, aqui percorrendo o vetor. Se aí, o elemento analisado até o momento, no momento, ele é maior do que o máximo descoberto até esse instante, então o máximo vai ser esse elemento. E retornamos o máximo descoberto no final do algoritmo. Esse algoritmo, ele é dominado pela linha 2, o tempo do algoritmo, né? Porque ele é percorrido aqui, o vetor inteiro tem que ser percorrido, então ele é ordem de n. Seja pior caso, caso médio ou melhor caso, o vetor tem que ser todo percorrido, é ordem de n, tá? Só que aqui nós queremos analisar não o tempo total do algoritmo, mas só o tempo da linha 4. Quantas vezes, na verdade, a linha 4 é executada? Quantas vezes a linha 4 é executada no caso médio? O que significa caso médio? Esse algoritmo aqui não tem nada de probabilístico, é um algoritmo determinístico. Queremos analisar o caso médio desse algoritmo. Para análise de caso médio, nós imaginamos que a entrada é aleatória e uniforme, tá? Então, aqui no caso, como é um vetor, vamos supor que o vetor é uma permutação aleatória uniforme de 1 até n. Cada permutação, então, tem probabilidade 1 sobre n fatorial. N fatorial é o número total de permutações com n elementos, tá? Como é que nós contamos o número de execuções da linha 4? Vamos usar variáveis indicadoras. X igual a 1, esse i é o mesmo i daqui, que está percorrendo o vetor. X igual a 1 se a linha 4 for executada na iteração i. E é 0, caso contrário. Então, ele vai ser contado 1 se for executado, vai ser contado 0 se não for executado. Então, x é justamente o número, a soma dessas variáveis indicadoras, o número total de execuções da linha 4, tá? Qual a esperança de xi? Essas variáveis indicadoras 0 ou 1. Como ela é 0, 1, é 0 vezes a probabilidade de ser 0 mais 1 vezes a probabilidade de ser 1. Ou seja, a probabilidade da linha 4 ser executada na iteração i, ok? E essa resposta, a probabilidade de ser executada a linha i é 1 sobre i. Por quê? Quando é que essa linha aqui é executada? É quando a i é maior do que o máximo. Ou seja, nós analisamos o vetor até a posição i, e essa linha é executada, a linha 4, quando o i é o máximo desse subvetor inteiro, da posição 1 até a posição i. Como o vetor como é uma permutação aleatória, o vetor, então a probabilidade disso acontecer, esse elemento da sorte, digamos assim, de ser o máximo de 1 até i, é exatamente 1 sobre i, que é o número de elementos, de 1 até i, tá? 1 sobre i. Perfeito. Então, aqui está. A esperança de xi é 1 sobre i, e o x é o número total de execuções da linha 4, é o somatório, x é a soma desses xis. Então, a esperança de x é a esperança da soma, já vimos que isso é a soma das esperanças, e a esperança de xi é 1 sobre i. Aqui caímos de novo na soma harmônica, né? O número harmônico, nós já vimos lá no problema do colecionador de figurinhas, que é ln de n mais 0,5772 mais 1 sobre 2n, é uma boa aproximação para esse número harmônico. Ou seja, o número de vezes que a linha 4 é executada na média é ordem de ln de n, tá? Ok? Mas o tempo do algoritmo do máximo, claro, já vimos que o tempo é dominado pela linha 2, que tem que percorrer o vetor inteiro, é ordem de n, mas a linha 4 é executada praticamente ln de vezes. Ok, vamos agora falar sobre o insertion sort. O insertion sort também recebe um vetor A e um inteiro n, que é o número de elementos, e vai fazer aquela ordenação como se fosse por cartas. Para cá, de 2 até n, do segundo elemento até n, né, o elemento k vai ser a carta, e vai ser k menos 1, que são as cartas anteriores, vamos começar a analisar. Enquanto i for maior ou igual a 1, então, enquanto estivermos sobre o vetor, e aí o elemento do vetor for maior do que a carta, nós abrimos um espaço para colocar a carta. Tá? A i mais 1 recebe a i, abrimos um espaço, e recebe i menos 1, vamos analisar a carta anterior, até achar um espaço para colocar a nossa carta.
Aqui nesse exemplo, nós temos as cartas 2, 4, 5 e 10. Uma nova carta é a carta 7, o elemento K. E agora analisamos. O 10 é maior do que 7, então bota o 10 para frente. O 5 é menor do que o 7, então vamos colocar o 5, o 7 entre o 5 e o 10. Tá? Aqui, aí mais um recebe carta. Esse algoritmo, de novo, não é probabilístico, é um algoritmo determinístico, não tem nada de probabilidade aqui. Queremos, de novo, analisar o caso médio desse algoritmo. Tá? Então, novamente, vamos considerar que o vetor de entrada do algoritmo é uma permutação de 1 a n escolhida aleatoriamente com probabilidade uniforme. Ou seja, cada permutação tem probabilidade de 1 sobre n fatorial de ser escolhida. Com o número esperado de execuções da linha 4. De novo, a linha 4. Só que aqui a linha 4 tem um diferencial, que a linha 4 é a linha que domina o tempo do algoritmo. Pode observar que ele não está dentro de um se, é a linha que executa mais. Então, calculando o tempo da linha 4, nós calculamos o tempo do algoritmo inteiro, tá? Perfeito. Para cada valor de K fixo, o K é o que está percorrendo o vetor, tá? Então, estamos pegando cartas novas, o AK sempre vai ser a nova carta, e vamos andar para trás para colocar na posição correta, né? Certo? A linha 4 vai ser executada um certo número, de 1 até K, que nós vamos analisar, vai do K menos 1, né? Quando for analisar a carta K, vamos olhar o K menos 1, K menos 2, K menos 3, o 1 e o 0 também. Por exemplo, se o elemento aqui chegasse, fosse um AIS, né? Um, por exemplo, não existe um no baralho, mas se fosse um, a gente ia comparar 1 com 10, o 10 é maior. O 5 com 1 é maior, 4 com 1 é maior, 2 com 1 é maior, então ele iria até antes do 2, iria colocar aqui o 1 antes, tá? Então, vai ser executado o número de vezes entre 1 e K. E para um certo T fixo, né, entre 1 e K, que é o número, seja esse T, o número de vezes que a linha 4 vai ser executada numa certa iteração K, fixa um K, seja T, o número de vezes que essa linha 4 vai ser executada, com a probabilidade de ser executada esse número de vezes, T vezes. Veja, para ele andar T passos para trás, a carta em questão tem que ser a Tésima maior. Aqui a 7 é a segunda maior. Então, ele teve que comparar o com o 10, 7 com 10, comparou o 7 com o 5, e viu que é maior do que o 5, então entrou aqui. Então, o 7 é a segunda maior, e foi exatamente o que ele andou. Ele comparou o 10 e o 5, né? Então, se ao invés do 7 fosse aqui o 3, ele iria comparar com o 10, com o 5, com o 4 e com o 2, para ver que é maior, e entrar entre o 2 e o 4. O 3 é o quê? 1, 2, 3, 4, é o quarto maior elemento desse vetor. O maior é o 10, o segundo maior é o 5, o terceiro maior é o 4, o 3 seria o quarto maior, por isso que ele andou 4 passos para trás, tá? Ele comparou com 4 cartas. Então, de novo, para ser exatamente T, então a carta em questão tem que ser a Tésima maior. E qual a probabilidade de ser a Tésima maior? É 1 sobre K. Como o vetor é aleatório, a permutação é aleatória, a probabilidade de ser o maior é 1 sobre K. A probabilidade de ser o segundo maior, 1 sobre K. A probabilidade de ser o terceiro maior, 1 sobre K. A probabilidade de ser a Tésima maior é 1 sobre K também. Tá? Perfeito. Então, seja seja XK, o número de execuções da linha 4 para um certo K fixo. Na interação K, quantas vezes a linha 4 vai ser executada? É o XK. Tá? Aí depois eu quero o X, vai ser o número total, vou ter que somar esses XK. Quanto à esperança desse XK? É o somatório de T, que vai ser o número de execuções, né? De 1 até K, de T vezes a probabilidade de XT ser igual a K. E nós acabamos de ver que a probabilidade de XK ser igual a T é exatamente a 1 sobre K. Então, vai ser T vezes 1 sobre K. 1 sobre K não depende do somatório, ele sai do somatório, vai ser um somatório de T, uma soma de Gauss, é K vezes K mais 1 sobre 2. Cancela o K com K, vai ficar K mais 1 sobre 2. Ok? Perfeito. Esse é o número esperado de execuções, tá? Da linha 4 na iteração K. E em todas as iterações, somando tudo, seja X o número total de execuções da linha 4, X é igual ao somatório de K, variando de 2 até N, já que o algoritmo começa aqui da linha 2, né? 2 até N de XK. Então, a esperança de X é a esperança da soma, que é a soma das esperanças. Acabamos de ver que a esperança do XK é K mais 1 sobre 2.
Isso aqui também vai dar uma PA, uma soma fácil de fazer, n mais 4 vezes n menos 1 sobre 2, é da ordem de n ao quadrado. Já vimos em outras disciplinas que o insertion sort, o tempo de pior caso dele é n ao quadrado. O tempo de melhor caso dele é n. Então, o caso médio poderia ficar entre n ao quadrado, ser n, ou n ao quadrado, ou algo intermediário, como n log n. Acabamos de provar que o tempo de caso médio, quer dizer, puxa mais para o pior caso, tá? Então, o insertion sort, mesmo no caso médio, é considerado ruim, n ao quadrado, tá? E para terminar a aula de hoje, vamos ver agora o insertion sort probabilístico. Agora sim, um algoritmo probabilístico, tá? Como é que é um algoritmo bem simples? Nós recebemos um vetor A e um inteiro N, nós reorganizamos o vetor de modo aleatório, rearranjo o vetor A de modo aleatório e uniforme, embaralho os elementos e aplica o insertion sort, tá? Esse algoritmo vai ser um algoritmo Las Vegas. Por quê? Porque ele sempre vai funcionar. Mas ele pode dar a sorte de, no embaralhamento, dar uma ordem já ordenada, né? Já deixa ordenado, e aí o algoritmo seria muito rápido, né? O insertion sort aplicado a ele. Tá? Ou seja, por que é Las Vegas? Porque sempre produz a resposta correta, que é a ordenação do vetor. Qual o tempo esperado do insertion sort probabilístico? Tá? Agora aqui já não é mais análise de caso médio. Caso médio é para algoritmo determinístico. Aqui qual é o tempo esperado do insertion sort probabilístico? Supondo todos os elementos diferentes entre si no vetor A. Então, aqui é uma condição que é dada. Supondo todos os elementos diferentes entre si no vetor A, qual vai ser o tempo esperado? Tá? Antes, nós consideramos que eram diferentes, que eram permutações para o caso médio, né? Para o insertion sort determinístico. Aqui não. Para fazer essa análise de tempo esperado, nós temos que supor isso, que todos os elementos são diferentes entre si no vetor A. E o tempo esperado vai ser uma análise praticamente idêntica do tempo do caso médio do insertion sort determinístico, O de n ao quadrado. Vai ser basicamente a mesma conta, tá? Seja xk, o número de execuções da linha 4, o número de execuções da linha 4 do insertion sort, dentro desse algoritmo insertion sort probabilístico, tá? A conta vai dar exatamente essa, que é mais 1 sobre 2, seja xk o número total de execuções da linha 4 do insertion sort, dentro do insertion sort probabilístico, tá? Perdão, voltando. Então, a conta é a mesma, vai dar exatamente o mesmo valor. Então, apesar de serem análises diferentes, análise de caso médio do insertion sort determinístico e análise do tempo esperado do insertion sort probabilístico, considerando agora, fazendo aqui uma suposição, a análise é basicamente a mesma do tempo do caso médio do insertion sort determinístico, vai dar O de n ao quadrado, tá? Então, fizemos aqui análise de caso médio de algoritmo determinístico e análise de tempo esperado de algoritmo probabilístico. É isso. Próxima aula, vamos ver o algoritmo quicksort e o algoritmo de seleção do K-esmo mínimo. É isso.